pertence ao Senhor, e aquilo que o Senhor conduzir, para mim vai estar tudo bem, porque o melhor lugar para estarmos é no centro da vontade de Deus. Não é verdade, gente? E hoje quem vai pregar a palavra é o pastor Fê. Vamos receber o Fê, louvando ao Senhor Jesus pela vida dele? Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Que alegria estar aqui. Muito feliz. Pegue sua Bíblia, abra no livro de Filipenses, a carta do apóstolo Paulo à igreja em Filipos. Eu tenho uma certa dificuldade em dar títulos ou dar um tema, né? Meu irmão sempre me pergunta, meu pai pastor também, qual é o tema da mensagem? A verdade é que a maioria das vezes, 90% das vezes, né, eu não consigo, tenho uma dificuldade gigantesca em dar tema às mensagens. Mas até o fim a gente descobre qual é o tema da mensagem de hoje, tá? A gente descobre junto. Amém? Filipenses, não vou falar o capítulo ainda, porque a gente vai caminhar um pouquinho por esse livro, por essa curta carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja em Filipos. Essa carta, quando você vai estudar um pouquinho a temática das cartas paulinas e também dos livros do Novo Testamento, a carta do apóstolo Paulo à igreja em Filipos, ela é conhecida como a carta da alegria. Repita comigo, alegria. A carta da alegria. Nessa curta carta de 4 capítulos, 4 menos que páginas, por 16 vezes, até um pouquinho mais, dependendo da sua versão, o apóstolo Paulo, ele cita a palavra alegria. E existe todo um contexto em que ela foi escrita e também para quem ela foi endereçada. Primeiro, vamos entender aonde o apóstolo Paulo estava quando ele escreveu essa carta. Paulo, por diversas vezes em seu ministério, nas suas viagens missionárias, ele foi preso. Aqui ele já estava de idade relativamente avançada. A maioria dos teólogos concordam que quando ele escreveu essa carta à igreja em Filipos, ele estava preso em Roma. Preso somente por pregar o evangelho. Preso somente por fazer a vontade do Senhor. Eu estou assistindo uma série com a minha esposa chamada The Chosen. Alguém já ouviu falar dessa série, The Chosen? Ou Os Escolhidos, né? O SBT comprou a série, e o SBT é bom de dar versões novas para nomes bons, né? Mas nessa aí eles mantiveram simples. O nome da série do SBT é Os Escolhidos. Graças a Deus eles não deram um nome mexicano para a série lá, né? E a gente consegue ver logo no começo, e também estudando a Bíblia você sabe disso, que logo no começo do Evangelho desencadeou-se, no início, uma perseguição dos judeus para com nem eram os cristãos, mas para com Jesus e seus discípulos, e logo em seguida a perseguição que era apenas de um grupo religioso passou a ser uma perseguição estatal. Agora, veja só, o Evangelho já não estava mais condicionado à região de Jerusalém, da Judeia, de Cafarnaum, de Samaria, mas agora já estava se espalhando pelo Oriente Médio e começando a entrar até na Europa e na Ásia. E isso incomodou o imperador. Isso incomodou o Império Romano. Então, aqui alguns discípulos já haviam sido mortos. Por exemplo, Tiago havia perdido sua cabeça. Pedro já havia sido crucificado. E Paulo já estava a ponto de perder sua vida por causa do Evangelho. Quando Paulo ele começa a endereçar a carta à igreja em Filipos, ele já estava preso. Ele já estava em Roma, esperando pelo seu julgamento e possível morte. Além de Paulo estar preso, a gente falou onde ele estava. Agora vamos falar para onde ele está enviando a carta. Essa é a carta de Paulo aos Filipenses. Fala comigo, Filipenses. Filipenses ficava em que cidade? Filipos. Fala comigo, Filipos. Essa cidade foi fundada, sabe por quem? Pelo pai de Alexandre o Grande.
Essa cidade era uma cidade muito importante, era uma colônia importante do Império Romano, onde tinham muitos guerreiros romanos. Eles recebiam, depois que se aposentavam, uma terra nessa cidade, por isso era uma colônia importante. Paulo chega lá depois de ter um sonho, está lá em Atos capítulo de número 15 e 16, a gente já vai ler um pouquinho mais para frente. A Bíblia fala que Paulo tenta pregar o evangelho na Ásia, mas ele é impedido por Deus de pregar o evangelho na Ásia. E então, certa noite, ele tem um sonho de um homem macedônio falando assim para ele: Paulo, vem aqui para Macedônia. A gente precisa dessa mensagem, vem até Macedônia. E Paulo então, como homem obediente a Deus, ele vai até Macedônia e chega em Filipos, a porta de entrada do evangelho para a Europa. Quando ele chega em Filipos, lá ele ganha Lídia, que era uma mulher rica, vendedora de púrpura, para Cristo. E a Bíblia fala, pode colocar aqui Atos 16, por favor, apenas o pano de fundo para a mensagem. A Bíblia fala que Paulo, Atos 16, que Paulo, após ganhar, verso 16, Paulo, após ganhar essa mulher e outras pessoas para Cristo lá em Filipos, ele começa a caminhar pelo centro da cidade, e a Bíblia diz que por vários dias, vamos lá, verso 15, volta mais um, por favor. Tendo sido batizada, bem como da sua casa, Eva nos convidou dizendo, próximo: se os senhores me considerarem uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Paulo ficou na casa de Lídia. Próximo. Certo dia, indo nós para um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito. Ela não tinha o espírito. Ela tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Pode ir. E a moça seguia Paulo e a nós gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Próximo. E ela continuou fazendo isso por muitos dias. Por quantos dias ela ficou fazendo isso? Muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Diga, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Cristo Jesus, de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou. Então, quando Paulo ele chega na colônia de Filipos, ele ganha aquele primeiro grupo de mulheres para Cristo. Aquela mulher convida Paulo para ficar na sua casa. Ele vai até o centro, ele vai até a cidade e começa a proclamar o evangelho. Aqui nós lemos que essa escrava, que havia um espírito de adivinhação. Veja bem, um espírito que falava verdades. Porque Paulo era um servo do Senhor, sim ou não? Paulo era um homem de Deus, sim ou não? Silas era um homem de Deus, sim ou não? Era! Então aquele espírito maligno revelava coisas benignas. Olha só que confusão. Era um espírito maligno que soava como benigno. Um espírito que profetizava como crente, que soava como crente, que aparentava ser crente, mas não era de um crente, não era de Deus, não era do Espírito do Senhor. E por vários dias, Paulo tolerava aquele espírito. Por vários dias, imagina que coisa chata, você andando e uma pessoa falando no seu ouvido: olha lá, ó, olha lá ele lá, olha lá ele lá. Por vários dias, Paulo tolerava aquilo. A gente não sabe a razão da tolerância de Paulo em relação àquele espírito maligno. Mas a verdade é que ele foi sendo tolerado e por vários dias ficava falando. Até que em certo ponto, Paulo se indigna. Paulo fica indignado. E o que ele faz? Ele repreende aquele espírito. Sabe qual eu sinto que é o nosso problema nos dias de hoje? É que nós toleramos espíritos que parecem ser bons, mas não são ruins para a nossa vida. Sabe qual eu sinto que é o nosso problema nesses dias? Que nós reclamamos muito daquilo que nós toleramos. Que nós aceitamos aquilo que é inaceitável. Que nós não ficamos mais indignados com aquilo que sim deve nos indignar. O
próprio apóstolo Paulo tolerou aquilo. Mas no momento que ele indignou, ele colocou a mão, colocou o dedo na cara daquele espírito e falou: saia! Em nome de Jesus. Sabe o que eu aprendo com isso? Não há demônio que consegue se opor a um filho e filha de Deus indignado com aquilo que acontece em nosso redor. Quando foi que a indignação saiu dos seus olhos? Quando foi que você viu uma coisa errada na sua casa e você perdeu a indignação com aquilo? Quando foi que você viu a frieza no seu casamento e você passou a tolerar? Quando foi que você viu a enfermidade no seu corpo e você passou a aceitar aquilo? Enquanto você aceitar, aquilo vai te seguir. Enquanto você aceitar, vai haver um espírito maligno do seu lado, te atazanando, falando, até aparentando ser bom, mas não é. O Espírito de Deus te encobre de autoridade para se indignar, colocar o dedo na cara do diabo e falar: sai daqui, porque esse lugar não é seu. Sai daqui, porque essa família não te pertence. Sai daqui, porque esse casamento não é seu. Sai daqui, porque você até parece ser bom, mas você não é. Vaza, porque essa casa não é sua, essa vida não é sua, isso aqui não te pertence. Muitas vezes nós aprendemos da pior maneira. Nossa, mas até parece ser bom, será que não é? Veja, está falando coisas boas. Nossa, até parece, veja bem. Eu vou te falar uma coisa, não é heresia não, mas tem uns demônios que parece que falam até língua estranha, né? Até toca afinado, até canta afinado, até prega afinado. Se é que dá para pregar afinado, desafinado, dá, né? Até nos faz ganhar dinheiro. Porque essa escrava, a gente leu aqui, ou vamos ler mais para frente, ela dava muito dinheiro para os seus senhores. Afinal, adivinhações custavam dinheiro. Só que não era de Deus, não provia do Senhor. E aí Paulo fica indignado com aquilo. Assim como eu e você vamos nos indignar com aquilo que não é de Deus nas nossas vidas, amém? Fala assim: eu estou indignado. Olha para a pessoa do seu lado, faz uma cara de indignado e fala como se tivesse mesmo. Fala: eu estou indignado. Eu estou indignado. Assim como nós vamos nos indignar, então expulsa aquele demônio. Ao expulsar o demônio, próximo versículo, por favor. Versículo 19. Percebendo que a esperança de lucro tinha se acabado, ou seja, os senhores daquela escrava tinham perdido a sua mamata, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, o lugar de julgamento, o fórum da cidade, diante das autoridades, diante dos juízes, e levando-os para os magistrados disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade. Agora eu vou resumir para vocês. Então vocês sabem o resto da história. A Bíblia fala que os juízes, os magistrados da cidade de Filipe pegam Paulo e Silas e mandam açoitá-los. E aí, chibatada, 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 chibatada. O que era algo ilegal, visto que Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Eles tinham o direito de ser julgados e ouvidos, mas não foram. Foram injustiçados. Foram maltratados. Eles apanharam, tomaram as chibatadas, tomaram lá as 40 chibatadas e então foram jogados na prisão, amarrados a um tronco. Sabe onde isso aconteceu? Filipos, na cidade de Filipos. Você sabe o resto da história? Perto da meia-noite, Paulo e Silas, presos, cantaram louvores ao Senhor. O que aconteceu com a prisão? Quebrou, estremeceu. Eles saíram de lá livres. Mas é verdade que quando Paulo olhava para suas costas, se é que dá para olhar para as costas, quando Paulo olhava para os seus braços, para as suas pernas, ele carregava em seu corpo as cicatrizes que ele havia ganho em Filipos. Ele se lembrava da prisão fria.
Ele se lembrava da injustiça que aconteceu com ele. Tanto que, quando Paulo vai escrever à igreja em Tessalônica, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso número 2, ele fala para os Tessalonicenses, ele fala assim, lá em Filipos eu fui maltratado e fui julgado e apanhei também. Lá era um lugar de dor, lá era um lugar de sofrimento. Ou seja, ele não apenas estava em prisão, ele não apenas estava aprisionado, mas ele estava enviando uma carta para um lugar que trazia à sua mente dor, sofrimento, prisão, traumas, cicatrizes, julgamentos, injustiça. E entrando na mensagem, eu faço uma pergunta para você. Se você fosse hoje escrever uma carta para o momento mais sombrio da sua vida, se você hoje fosse escrever uma carta para o momento mais doloroso da sua história, se você fosse hoje escrever algumas linhas para a estação que mais te feriu e te machucou, ou para as pessoas que mais te feriram e te machucaram, o que você escreveria? Não fala que você está na igreja, falar palavrão é pecado, tá, irmão? O que você escreveria? Eu escreveria poucas e boas. Talvez eu escreveria ou digitaria uma mensagem cheia de rancor, cheia de ódio, cheia de raiva, cheia de trauma, cheia de amargura. Mas Paulo não. Filipenses, capítulo de número 1, verso 3. Logo após Paulo se identificar, olha o que ele fala nas primeiras palavras da sua carta à igreja em Filipos. Agradeço a Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Olha que loucura para nossa mente. O cara estava preso, escrevendo para uma cidade que havia batido e o prendido injustamente. E ao invés de lançar esses homens no largo do inferno, ao invés de colocar em suas palavras rancor e raiva, logo após se apresentar, ele simplesmente agradece pela vida de cada um deles. Dou graças a Deus toda vez que me lembro de vocês. Lembro do quê? Dos açoites, das chibatadas, da prisão fria e suja. Paulo agradece a Deus pelo sofrimento em Filipos. E é isso que hoje, bem breve, eu quero entender através dessa carta. Como nós podemos ressignificar as nossas maiores dores e traumas, a ponto de agradecer a Deus por eles? Como ressignificar as nossas cicatrizes, a ponto de poder olhar para trás sem dor e agradecer a Deus por aquilo que nos feriu e nos machucou? Como? E muito breve. Primeiro, entendendo que em Cristo a prisão é progresso. Fale comigo, a prisão é progresso. Como assim? Filipenses, capítulo de número 1, verso 12. Paulo diz: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Paulo diz para a igreja em Filipos, fala assim: gente, a minha prisão tem trazido como resultado um progresso para a causa do Evangelho. Porque através do meu testemunho como preso, através do meu testemunho como detento, os guardas da prisão têm visto o que eu tenho testemunhado.
Os guardas da prisão têm visto o resultado do meu testemunho através daquilo de ruim que tem acontecido comigo. Isso tem trazido um progresso. E isso tem trazido um avanço. E isso tem trazido um testemunho que vai edificar muitas pessoas ao meu redor. Sabe o que eu tenho aprendido, irmãos? Deus não despreza o nosso sofrimento. Tudo que acontece conosco, seja bom, seja ruim, seja gostoso, seja dolorido, seja doce, seja amargo, tudo tem como propósito o avanço dos propósitos dele para as nossas vidas. Por mais que você não consiga ver hoje, creia que há um Deus que não perde o controle de nada e nem de ninguém. E se esse Deus permitiu que você estivesse preso, seja por situações no trabalho, situações na família, situações conjugais, sentimentais, creia que Ele está produzindo um testemunho em você. A prisão faz parte do processo da nossa caminhada. Eu gosto muito de falar sobre José. Quando a gente vê a história de José e como ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo, e lembre-se, o propósito de José não estava no deserto com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos. Não estava na casa de Jacó. O propósito de José estava lá no Egito, para ser governador do Egito. O que Deus faz então para levar José para o seu propósito? Deus permite que José seja vendido como escravo, que pegue uma carona com aqueles que o compraram e levem para o lugar de propósito. Ou seja, Deus transformou a prisão em progresso. Você está entendendo? Deus transforma a prisão em progresso rumo ao propósito. Sadraque, Mesaque e Abidnego não se prostraram ante Nabucodonosor e a grande estátua em sua homenagem. Então eles foram presos, jogados numa fornalha ardente. Parecia que era o fim, não parecia? Mas na verdade era o progresso para que Deus os levasse para a corte da Babilônia, para que lá pudessem testemunhar do poder de Deus que livra os homens da fornalha. Jonas desobedeceu a Deus. É verdade que aqui nós temos dois perfis, mas Deus é tão misericordioso que seja em obediência como foi em Sadraque, Mesaque e Abednego, ou em desobediência como foi com Jonas, que Deus o manda ir para Nínive, ele prefere ir para onde dava na telha. E toda vez que nós vamos para onde nos dá na telha, nós nos colocamos dentro da barriga de peixes. Mas a Bíblia fala que lá ele fica 3 dias na barriga do peixe. E 3 dias naquele lugar, já era Deus o direcionando para o lugar do seu propósito, Nínive. Vamos dar o exemplo supremo? Jesus Cristo morre, é colocado, morto e também preso, porque a pedra no sepulcro foi colocada na entrada. 3 dias preso dentro do sepulcro. Mas por causa desses 3 dias de prisão do corpo de Jesus dentro do sepulcro, nós temos o progresso da salvação nele, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, meu irmão, se você se sente preso, se você se sente parado, se você se sente atado pelas circunstâncias do seu dia a dia, creia que Deus está trazendo progresso para a sua vida. Toda prisão é testemunho, é uma oportunidade de testemunhar o Deus que habita em você. Lá em Apocalipse, não lembro se é Apocalipse 3:16, não lembro qual verso que é, quando vão perguntar sobre os eleitos, qual era a razão da vitória dos eleitos, daqueles que reinarão com Cristo nas alturas, é dito que o povo de Deus, que eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho.
A nossa vitória, sim, é através do sangue de Jesus pela graça, mas também pelo testemunho que damos em momentos de pressão. E também pelo testemunho que damos em momentos em que somos testados pela fornalha. E também nas palavras que escrevemos quando estamos acorrentados pelas circunstâncias injustas do dia a dia. Porque o mundo é injusto. Estava conversando com a minha mãe hoje pela manhã. Olha o que está acontecendo lá no Oriente Médio. Olha o tanto de israelenses que injustamente foram mortos. Olha o tanto de crianças palestinas, crianças que não tem nada a ver com terrorismo, que estão pagando preço pelos seus pais e avós, que escolheram entrar em guerra. Isso é justo? Pergunta aos irmãos, isso é justo? Jovens israelenses morrendo, crianças palestinas morrendo, isso é justo, irmãos? Não. O mundo é um lugar de injustiça. Mas qual é o testemunho que damos quando vemos injustiça acontecendo nos nossos olhos? Qual é o perfume que exala das nossas pétalas quando elas são amassadas? Quais são os relatos, as palavras que escrevemos nas cartas do dia de hoje? Sabe quais são as cartas do dia de hoje? Suas redes sociais. Entenda que em Cristo a prisão é progresso. É o testemunho que você dá. Coloca a mão no peito, repita comigo. Eu creio que em momentos que eu me sentir amarrado e preso, Deus está gerando progresso em minha vida. Repita mais forte, como quem acredita. Deus está gerando progresso em minha vida. Fale bem forte comigo. Prisão é progresso para aqueles que Cristo estão, que em Cristo estão. Amém. Vamos avançar um pouco. A carta de Filipos é muito rica, então nós vamos pegar um ponto em cada capítulo. Capítulo de número 2, que lição que eu tiro para ressignificar as minhas dores? Isso é um ponto que todos nós temos que trabalhar, principalmente eu, principalmente você. Fala por irmão do seu lado assim, fica esperto nesse próximo ponto aí, ó. Que essa é para você. Fala para ele, essa é para você. Nós vamos ressignificar a nossa dor quando entendermos que em Jesus o humilde nunca é humilhado, mas exaltado. O humilde nunca é humilhado, mas é exaltado. Filipenses 2, verso 5, nesse trecho que é conhecido como o hino de Cristo, é até tido por teólogos que isso aqui foi um poema que Paulo escreveu ou parafraseou de algum outro cristão da era primitiva. Filipenses 2, verso 5 fala o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até o fim, até a morte e a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e debaixo de toda a terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em Jesus temos que entender que o humilde nunca é humilhado, mas é exaltado. E o que eu tenho aprendido, até com os meus próprios fracassos? Muitas vezes nós
retroalimentamos o nosso próprio ego. Através das nossas derrotas e fracassos. Nossa, como eu fui humilhado naquela empresa, meu Deus do céu. Como pisaram em mim. Como aquele meu chefe me humilhou, me ofendeu, me xingou, pisou em cima de mim. Como eu fui ofendido na festa da família, no Natal de 1994. Meu Deus, aquele meu tio, o tio Chico, me ofendeu lá em 94, no Natal. Meu Deus, como eu fui injustiçado. Sabe, retroalimentando as injustiças que aconteceram conosco. Retroalimentando as ofensas. E como eu falei, irmãos, o mundo é um lugar injusto. Eu já fui injustiçado, você já foi injustiçado, eu serei injustiçado, você será injustiçado, eu já fui ofendido, você será ofendido. Você já me ofendeu, eu já te ofendi. Nós somos homens, nós somos seres humanos. Mas olha o exemplo de Cristo. Aqui nós acabamos de ler que Ele, sendo tudo, se fez nada. E nós que não somos nada, muitas vezes queremos ser tudo. Sempre sair por cima das situações. Sempre tendo a resposta para tudo. Sempre se colocando em cima de todos e acima de todos. Ah, ninguém pisa no meu calo, não. Ah, ninguém vai me fazer de escada, não. Ah, ninguém vai pisar no meu calo, não. Ah, ninguém vai me ofender, não. Ai, se falarem isso para mim. Quem nunca falou isso? Quando escuta um relato, quando alguém chega na sua casa e fala assim: nossa, você não sabe o que falaram para mim na fila do banco? Cortaram a fila, cortaram a minha fila no banco. Aí você vira para a pessoa e fala assim: ai, se fizerem isso comigo. Eu estou falando para você ser bobo? Não estou falando para você ser bobo. Mas eu estou falando para você ter a essência de Cristo em você, a essência de ser manso e humilde. E isso confronta a mim mesmo. Sabe, irmãos, há uns 3 meses atrás, eu ainda não tinha... Faz tempo que eu não prego, eu estou perdendo até a voz já. Nem comecei a dar os glórias ainda, eu estou perdendo a voz. Há uns 3 meses atrás, não tinha mudado para Mogi ainda. Meus pais pegaram o Valentim e levaram para casa dos meus avós, do Bis e da Bisa. E aí eu fiquei na casa dos meus pais. E eles têm uma cachorrinha chamada Donatella. Muito chata a cachorrinha deles, gente. Verdade. Desculpa, mãe, é chata. É muito chata. É aqueles Lulu da Pomerânia que late. Que parece que corrói a sua alma assim quando ele late. Aquele lá. Tá vendo? É verdade, eu já tô ficando nervoso só de pensar no latido da dona. E aí, como eu tava de favor na casa deles, né? Minha mãe fala assim: filho nunca tá de favor na casa de pai. Mas tava, né, mãe? Casei, já era, né? Como eu tava de favor na casa deles, ela pediu pra eu cuidar descer vez ou outra, limpar o cocô da cachorrinha, né? E aí, o elevador de serviço estava quebrado. Eu peguei o elevador normal. E aí eu desci no elevador normal, tava com a Natália, eu e a Nath. O elevador, serviço quebrado. Entra uma senhora já com a cara toda amarrada com seu marido. E eu já nervoso, porque aquela cachorra me irrita um pouco. Aí eu meio que cumprimentei: tudo bom, boa tarde, boa tarde. Era um domingo à tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. A senhora não me fala boa tarde. A senhora vira para mim e fala assim para mim, levanta a cabeça e fala assim: você sabe que aqui não te é permitido estar com um cachorro, né? Quando ela falou isso pra mim, irmãos, eu já estava nervoso. Eu estava irritado com a situação daquela cachorra latindo no meu ouvido. Eu virei para aquela senhora e falei: senhora, eu não moro aqui. Qualquer reclamação que a senhora tiver, a senhora pode fazer na administração do condomínio. Porque eu não moro aqui, eu estou fazendo favor para minha mãe. E eu estou muito nervoso. Eu estou ofegante só de relatar isso para vocês. E aí, quando eu falei isso, a Natália só olha pra mim e faz assim, ó. Tipo, pra que isso, Felipe? E o marido da mulher, e a mulher brava também, tipo, eu e ela disputando olhares. A Natália olhando pra mim, tipo, pra que isso, Felipe? E o marido dela assim: senhor, ela só está falando. Eu falei: não, eu também já estou falando.
Aí eu já fiquei até com a voz trêmula, né? Porque quem não está acostumado a brigar, é uma resposta atravessada que dá, que a voz fica trêmula. Eu falei, não é porque eu não moro aqui mesmo, eu não sei, o elevador está quebrado, entendeu? Pode fazer reclamação lá na administração. Ainda tem o número do apartamento do meu pai, 233, pode multar ele, porque a cachorra não é minha, é dele. Falei mesmo, verdade. Aí, gente, saímos do elevador, eu andando na praça, o machão com o Lulu da Pomerânia na praça, com um Spitz alemão. Virei para a Natália e falei assim, putz, eu não deveria ter feito isso. Por quê, cara? Querer sair por cima da situação. Fiz errado, né, Nath? Ela falou, não preciso nem falar para você, né? Falei, por favor, não fale, que eu já sei. Enfim, exatamente 3 meses se passaram. 3 meses se passaram. Esses dias, sem o cachorro, fui lá passar dos meus pais rapidinho, pegar uma coisa. Quando eu desço o elevador, quem é que entra? A mulher e o seu marido. E eu e a Natália. E eu até pensei, sabe quando você ora por coisas, mas você deseja que não acontece, para que você não tenha que se humilhar? Eu até falei, Senhor, permita que eu encontre ela de novo. Aí quando ela entrou no elevador, eu virei e falei assim, senhora, eu preciso te pedir perdão. Porque há uns 3 meses atrás, eu fui grosso com a senhora. Não havia necessidade daquilo. Aí, ela olha para mim, vira e fala assim, nossa, você vai ser candidato a alguma coisa? Diante de Deus, a Natália estava do lado. Você é candidato a alguma coisa? Aí, quando ela falou isso, eu falei assim, meu Deus, que vontade de retirar o perdão e... Mas ao mesmo tempo, isso não testifica sobre quem eu sou e quem possivelmente ela é? O perdão e a humildade não é um atributo de quem merece ser oferecido aquilo, mas é um atributo que pertence a mim, quando eu tomo a essência de Cristo dentro de mim. Quanto mais humilde sou, mais a essência de Cristo possui em meu ser. Da mesma medida que quanto mais orgulhoso, cheio da razão, quanto mais cheio de vaidade, vaidoso sou, mais da essência de Satanás tenho no meu coração. Naquele domingo com a dona no colo, eu exalei a essência de Satanás. Na segunda-feira, quando estava com a Nath, e aquela senhora mais uma vez dobrou a aposta, eu escolhi responder com a essência de Cristo. É uma escolha. Todo ofendido esconde uma raiz de orgulho e vaidade. Se ofender é uma escolha. Uma escolha que muitas vezes pensamos que estamos nos vingando daquele que nos ofendeu, mas na verdade só faz mal para nós mesmos. Ser ofendido é carregar um peso que você não precisa carregar. Quando nós nos esvaziamos, quando Cristo se esvaziou, quando nós nos humilhamos como Cristo se humilhou, quando nós morremos para nós mesmos, quando Cristo morreu para si e por nós, nós não nos ofendemos com as setas que são jogadas no nosso coração. Você já viu um morto se ofender? Vai lá no cemitério da saudade, sai xingando os túmulos lá, vê se vai levantar um morto. Epa, epa, epa! Quem é que está me ofendendo aqui? Nenhum morto vai fazer isso com você. Sabe por quê? Já morreu. Veja, eu não estou falando para você colocar uma faixa de frouxo na sua testa. Eu estou falando para você ter discernimento de Cristo e saber que quem responde àqueles que te ofendem é o Senhor e não o seu próprio juízo e justiça. Deixe o orgulho de lado e viva a vida mais leve. Vou correr. Ponto número 3, para ressignificar as suas cicatrizes, as suas dores, tenha o alvo certo. Filipenses 3, lembra, um ponto de cada capítulo. Filipenses 3, verso 13,
muito famoso aqui também. E agora nós vamos entender o que exatamente Paulo está falando. Diz o seguinte: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da soberana vocação daquele que me chamou. A minha versão diz: a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo diz que deixa as coisas velhas para trás. As coisas velhas, sim, podem ser os nossos fracassos. As coisas velhas, sim, podem ser as nossas pisadas na bola. Mas no contexto aqui do capítulo de número 3, Paulo não está falando de coisas velhas ruins. Paulo não está falando de uma vida fracassada. Paulo não está falando dos seus fracassos. Olha só do que Paulo está falando. Lá no verso de número 5, capítulo 3, verso de número 5. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, eu era um fariseu, ou seja, quanto à lei, eu era o melhor. Quanto ao zelo, eu era perseguidor da igreja, eu era zeloso com a sinagoga, com o judaísmo. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando, naquilo que eu era o melhor. Eu era o melhor judeu, eu tinha pedigree, eu vim da tribo de Benjamim, eu nasci num berço hebreu, eu era zeloso. Mas tudo isso ficou para trás, porque esse não era o meu chamado. Porque esse sucesso era um fracasso, porque não era aquilo que Deus tinha para mim. Eu tenho aprendido, irmãos, que quando entendemos o nosso chamado, a nossa soberana vocação, quando entendemos o motivo pelo qual Deus criou a cada um de nós, há um sucesso por trás dos nossos fracassos. Vou falar de novo, há um sucesso por trás dos nossos fracassos. Porque se Paulo continuasse sendo um sucesso como fariseu, no dia do juízo ele ia ser achado em falta. Se Paulo continuasse sendo um sucesso como circuncidado no 8º dia da tribo de Benjamim, zeloso quanto à lei, no dia que o Senhor fosse cobrar os seus talentos, o Senhor ia falar: cadê? Paulo ia ser achado em falta. Sabe o que Paulo está falando quando ele diz: eu deixo as coisas velhas para trás? Ele está falando o seguinte: eu deixo as minhas vontades, meus desejos, meus prazeres, meu dinheiro, minha conta bancária, aquilo que para o mundo é ganho, eu deixo para trás. O meu alvo é a soberana vocação pelo qual Cristo me chamou. Ou seja, Paulo diz: Deus, eu quero tudo aquilo que o Senhor tem para mim e nada daquilo que o Senhor não tem. Pode ser títulos, eu não quero. Pode ser reconhecimento, eu não quero. Pode ser uma cadeira cativa na sinagoga, eu não quero. O que eu quero é o prêmio da soberana vocação. O que eu quero é cumprir o meu propósito. O que eu quero é estar no centro da vontade de Deus. É clichê essa frase, mas é verdade. É melhor estar com Deus num deserto do que num palácio sem Ele. Pergunta para Moisés, ele vai te responder. O que é soberana vocação? O que é soberano, irmãos? Soberano é aquilo que não tem apelação. O soberano falou, está falado. O que é soberano? É aquilo que não tem, mas Deus não, nada. Soberano é aquilo que está além do que você pode apelar, do que você pode pedir, do que você pode argumentar. Existe uma vocação que não depende de você, foi Deus que te deu. E quanto mais você lutar, mais você vai se cansar. É nadar contra a maré. Coloca a mão no seu peito e faça essa declaração assim, batendo no peito. Fala assim, eu quero tudo que Deus tem para mim e nada daquilo que Ele não tem.
Você pode falar mais uma vez, como quem acredita nisso? Diga assim: eu quero tudo aquilo que Deus tem para mim, e nada daquilo que Ele não tem. Prossigo para o alvo, prossigo para o alvo, prossigo para o alvo, prossigo para o alvo, prossigo para o alvo. As coisas velhas se passaram, eu deixo as coisas velhas para trás. Seja sucesso, seja fracasso, seja tudo ou seja nada, seja um diploma de 5 anos ou seja um curso no Facebook, eu deixo para trás. Eu quero aquilo que Deus tem para mim. E aqui, avançando para o final, que aqui eu só queria dar um parênteses antes de entrar no efetivo ponto do capítulo de número 4, que todos nós conhecemos. Eu queria ler com os irmãos um verso que sempre me passou despercebido, mas para você ver, até na igreja primitiva tinha mimimi. Olha o verso de número 2, capítulo 4, verso de número 2. Eu rogo para que Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, eu peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram no meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e os demais cooperadores, e os seus nomes estão no livro da vida. Ou seja, Paulo, ao introduzir o capítulo de número 4, ele evoca esses dois membros da igreja em Filipos, que estavam disputando espaço na igreja, que estavam em maneira de pensar diferente, que estavam no famoso mimimi, que estavam sabe, irmãos, tem uma frase que uma vez eu ouvi e eu tenho levado isso para a minha vida assim, ó: quem chama Deus de pai não pode escolher os seus irmãos. Vou dizer de novo: quem chama Deus de pai não pode escolher os seus irmãos. E você já reparou que a gente muda de igreja para trocar de irmão? Já reparou que a gente escolhe o culto da manhã ou o culto da tarde para não trombar com aquele irmão? Você já reparou que por um motivo A, B ou C, a gente muda de congregação para não trombar com os irmãos? Aí a gente tem um problema sério, porque Deus vai ter que mandar um para o céu, outro para o inferno, para não ficar junto na eternidade. Se eu tiver um problema com você, eu quero ir para o céu. Aí você que se arruma com ele lá. Quando você pensa dessa maneira, você busca até resolver os problemas com aqueles com quem você tem problema. Porque vai que você é sorteado para ir para baixo e ele para cima. Estou dando um exemplo chulo aqui, mas para que você entenda que nós temos que seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ou seja, Paulo está falando aqui em Filipenses, o anjo da igreja de Filipe, chama a Sintique, chama a Evódia, bota as duas para conversar, bota elas para se resolver, para pensar de forma igual, no sentido de ter o mesmo objetivo, e que a gente possa avançar no Evangelho. Isso é só um parênteses, para a gente não perder esse ponto aqui. E agora, fique de pé, por favor. O último ponto, para que a gente ressignifique as nossas cicatrizes, dores, os nossos traumas, aquilo que nos causa dor e repulsa, quando olhamos para trás, é o que o apóstolo Paulo fala lá no verso de número 13, tão famoso, Filipenses 4:13. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Posso ir para Dubai? Responde para mim, posso ir para Dubai? Posso. Mãe, se é tudo posso, Dubai é tudo, não é? Posso ir para Dubai? Posso ir para Miami? Posso ir para Nova York? Posso ir para Paris? Posso ir para Itaçubeba? Piritibuçu?
Pode, a gente pode ir para todo lugar. Posso ter carro 2024? Em 1990? Posso. Posso ter um Motorola V3? Nossa, os irmãos não gostam de Motorola? Quantos lembram do Motorola V3? Levanta a mão. O clássico. Posso ter um Samsung, um Xiaomi, um iPhone de última geração? Posso. Eu posso ter todas as coisas desse mundo, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Só que essa declaração do apóstolo Paulo não é simplesmente um grito de poder fazer tudo aquilo que ele quer, ou tudo aquilo que Deus poderia dar a ele, mas é uma declaração de dependência total de Deus. É só você ver o contexto. O verso de número 12, olha o que Paulo fala. Pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Ou seja, em necessidade eu tudo posso naquele que me fortalece. Posso ou não posso? E em fartura? Posso. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, eu tudo posso. Seja com fome, eu tudo posso. Tendo muito, eu tudo posso. Ou passando necessidade, eu tudo posso. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Ou seja no mais alto monte ou no mais profundo vale, seja no topo da vida ou no fundo do poço, irmão, você tudo pode naquele que te fortalece. Se você está saudável, levante sua mão assim que eu quero profetizar sobre você. Se você está saudável, tudo pode. Se você está enfermo, tudo pode. Se você tem dinheiro, você tudo pode. Se não tem, tudo pode. Se está tudo bem, tudo pode. Se está tudo mal, tudo pode. Porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Tudo eu posso naquele que me 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 fortalece. Se estou no vale ou se estou no monte, se estou feliz ou se estou triste, se estou numa prisão ou se estou num palácio, não importa, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei, eu tudo eu posso suportar, porque Deus é por mim, não contra mim. Feche seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Todos de olhos fechados, em nome de Jesus. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu sinto nessa manhã, a começar em mim, Deus colocando a mão em corações aprisionados pelo rancor, pela amargura, pelo medo, pelo sofrimento, pelas cicatrizes, e Deus arrancando uma raiz, uma erva daninha, Deus arrancando raízes de amargura de corações que estavam tão feridos, machucados, ansiosos, e colocando nesse coração, ao invés de rancor, ações de graças. Deus transformando perspectivas que antes você olhava como atraso, como perca de tempo, como perca de anos, como percas financeiras. Deus colocando o seu coração em perspectiva para ver que aquilo não foi atraso, foi progresso. Os anos naquela prisão não fizeram você perder tempo, te amadureceram para o lugar de governo que Deus colocou você. Não há por que viver amargurado, se Ele transforma águas amargas em doces.
Não há por que tentar se justificar e passar por cima daqueles que te humilharam. Não há por que apontar o dedo. Veja bem, nós não fomos chamados para apontar dedo na cara de pessoas, mas sim de espíritos malignos. Muitas vezes nós somos tigrão com pessoas e gatinho com demônio, quando era para ser o contrário. Ele nos justifica toda a humilhação. Você que já se sentiu humilhado, você que já se sentiu sem resposta antes de uma afronta, e talvez você até se calou, tem por anos passado calado, porque você foi humilhado e agora tem medo de falar. Deus diz: libera. Não tem por que andar assim. Não tem por que retroalimentar o seu ego com justificativas de como te humilharam, como te pisaram, como te colocaram para trás, como te ofenderam. Afinal, nós morremos e morto não se ofende. Morto não se ofende. Morto não se ofende. Morto não se justifica. Morto vive por aquele que o chamou. E nós que morremos em Cristo, nós, quando batizamos, nós renascemos com Ele. E agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo pela fé. Então quando me ofendem, a minha resposta não tem que ser a resposta do Felipe. A resposta tem que ser o de Cristo, que mesmo sendo Deus, não levou como usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo. Viveu e morreu em obediência. Deus nos chama nessa manhã, e todos de olhos fechados, a superarmos aqueles fracassos que na verdade para o propósito maior foi um sucesso, porque não era aquilo que Deus tinha para a gente. Irmão, se Deus te chamou para ser o melhor mecânico da cidade, por que você está chorando pela padaria que faliu há 10 anos atrás? Se Deus te deu uma soberana vocação de ser o melhor mecânico da cidade, por que você está chorando pela padaria que você abriu e faliu? Oi, não era isso. Não era isso. Há uma soberana, há um prêmio da soberana vocação que Ele nos chamou. E eu deixo as coisas velhas para trás. Eu deixo o meu passado. Eu deixo os meus fracassos e os meus sucessos. Eu deixo as minhas coroas e as minhas vergonhas, e eu prossigo para o alvo. Prossiga você também. Deus tem um alvo, Deus tem uma vocação, Deus tem um chamado, Deus tem um propósito, Deus tem algo para mim e para você, e nós vamos alcançar mediante a nossa obediência, de dizer: Senhor, não é aquilo que eu me auto-chamei, mas é a soberana vocação que o Senhor me deu, e eu digo sim para a sua vontade, eu digo sim para os seus desígnios, eu digo sim para aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E agora, quando eu for orar com você, bota a mão no seu coração. Você sabe aquilo que você tem passado que você passou nesse último ano. Você sabe por aquilo que você tem passado nos últimos tempos. Você não sabe por aquilo que você passará daqui até o final do ano. Você não sabe do que você vai passar daqui até um ano. Você não sabe como serão os próximos 10. Mas uma coisa você tem que sair daqui sabendo: que tudo você pode naquele que te fortalece. Se amanhã você abrir um exame e lá no exame tiver escrito positivo para aquela doença tão temida, sabe o que você tem que saber? Tudo você pode naquele que te fortalece. Se amanhã o seu gerente te chamar e dizer: ei, eu estou te desligando da empresa, você tem que sair daquela sala, sabe, sabendo o quê? Que tudo você pode naquele que te fortalece. Se amanhã você vê uma mensagem no seu celular
e aquilo amargar o seu coração, você tem que saber, sabe o quê? Que tudo você pode naquele que te fortalece, seja em necessidade, seja em abundância, sendo tendo pouco ou muito, seja em cima ou embaixo, eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu quero chamar você para vir aqui na frente, para que juntos possamos orar. Todos de olhos fechados, só abra o olho aquele que quiser vir aqui na frente e receber essa oração. Essa oração de dependência. Essa oração, assim como o apóstolo Paulo, que deu graças a Deus pelo seu sofrimento, porque ele nos ensinava que todo sofrimento tinha um propósito, todo sofrimento tinha um desígnio, todo sofrimento tinha algo, um propósito escondido por trás, que apontava para aquilo que Deus tinha para cada um deles. Tudo posso, tudo posso, tudo posso. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jiré, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo.